Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. A gente inicia agora o nosso podcast Escritório da Cidadania em Comunidade. E hoje é um dia especial, né? Um podcast especial, porque a gente vai ter um evento aqui na Unifoa, né? E o título do evento é Aquilombar-se no Pós-Abolição, né? Um tema da 10ª Semana da Promoção da Igualdade Racial aqui da nossa instituição. E hoje a gente recebe aqui a Bia Nunes, que é presidenta da Aquilerge, né, a Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, e também o professor Dario, que é o responsável pelo Escritório da Cidadania. E a gente agradece muito a sua presença aqui hoje. Seja bem-vinda, Bia. Obrigado. É uma honra, né? É muito. Você me permite eu atropelar? Claro. Na verdade, é uma honra muito grande ter a representante maior, né? Que com tanto carinho, com tanta dedicação, a abdicação da própria vida, né? Vem aqui e dedicando também o seu tempo precioso, né? Nessa luta, né? Incrível, né? Dedica seu tempo a vir nos visitar, prestigiar o nosso evento como palestrante, né, principal do evento. E, Bia Nunes, queria muito te agradecer por toda essa delicadeza, né, todo esse amor, essa dedicação realmente de estar aqui presente no dia de hoje, um dia simbólico, né, mais do que simbólico, é um dia 13 de maio. 13 de maio nunca pode ser considerado um dia igual ao outro, né, comum, e a gente precisa sempre abrir um espaço para reflexão, e nada melhor do que fazer isso com os nossos alunos e professores e funcionários, né, aqui no Unifoa, com a presença de uma pessoa que legitima esse movimento magistralmente, né, melhor dizendo, magistralmente, né. A Bia é uma pessoa que já teve a sua vida ameaçada, né, que vive sob essa ameaça constante, né, por sua luta, né. A gente sabe que a gente vive num país ainda que tem ondas e ondas, né, de perseguição, de discriminação, de preconceito, e o Escritório da Cidadania do Unifoa trabalha justamente para dar visibilidade a essas vozes, a imagem e as vozes dessas pessoas que são pessoas como nós e que precisam passar para os nossos alunos, principalmente, informação, né, a condição de como se encontram essas comunidades, as comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro, né, essa questão que é uma luta de etnia, é uma luta de resistência, tudo junto, né? É um combo de lutas contra preconceito e discriminação, poderia dizer assim. Então, me perdoe, Fabiola, porque eu não Sem podia problema. deixar de enaltecer aqui e destacar o quanto eu fico grato e o Unifoa fica grato pela presença da Bia aqui hoje. Não, sem dúvida. Né, Bia, a gente gostaria que você se apresentasse, falasse pra gente um pouquinho sobre você. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me sinto imensamente honrada pelo convite. E aí, quando eu digo que eu me sinto imensamente honrada pelo convite, é por conta da gente poder ter um espaço que a gente possa dar visibilidade para a nossa pauta, para a nossa causa, para a nossa luta. Né? A gente entende que em pleno século XXI, ano de 2025, a gente ainda enfrenta muito apagamento histórico. E poucas são as oportunidades de estarmos falando da nossa vida, da nossa pauta, do nosso dia a dia. Eu me chamo Ana Beatriz Bernardes Nunes, nascida como Ana Beatriz Gouveia Bernardes. O Nunes é do meu marido, mas eu trouxe o Nunes para mim e as pessoas me conhecem como Bia Nunes. Eu sou professora, lecionei durante 19 anos, né, mas a militância falou mais alto. Eu tive que sair da sala de aula, né, eu tive que sair daquele espaço físico e ir para o extremo do externo. Por conta da sala de aula, e a sala de aula é muito interessante na minha vida porque ela me levou para vários outros espaços,
né, por conta das situações que eu vivenciava com os meus alunos, eu tive que buscar o letramento em relação à questão racial no Brasil, porque nós não tínhamos livro didático que pudesse nos dar um mínimo de base para que a gente pudesse ter um diálogo com os pais, com os outros professores, com os alunos, e eu sentia essa necessidade, né? Então eu tive que sair da sala de aula por conta dessa militância, para criar o primeiro conselho tutelar do meu município, né? Tive a honra de poder fundar o primeiro conselho tutelar, onde eu fui ser conselheira por 2 mandatos, porque a gente queria denunciar toda essa situação que as nossas crianças passavam e a gente não tinha um órgão ali que a gente pudesse fazê-lo. Então, a gente criou o Conselho Tutelar na cidade de Magé, onde eu fiquei durante 2 mandatos. E, anterior, eu fui conhecer o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, onde eu estou até hoje, né, quase 20 e tantos anos. Sou presidente hoje do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente do meu município, acho que pela 4ª vez na presidência, né, como sociedade civil, e não é fácil a gente encarar toda essa militância, né? A questão quilombola chegou na minha vida aos 25, 26 anos, porque ser quilombola também é uma outra dificuldade, né? Então, eu me reconheço como mulher quilombola a partir dos 25, 26 anos, onde a gente começa mais uma militância, mais uma luta, para que a gente pudesse realmente fazer toda essa reconstrução brasileira com dignidade. Eu acho que é mais ou menos essa sou eu. Que maravilha. E fala um pouquinho da Aquilerge para a gente também. Então, a Aquilerge, o que acontece com a Aquilerge? Eu fazia parte da CETERJ, né, que é a Associação Estadual dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. E a minha prima Ivone, que é quem começa a fazer toda a pesquisa dentro do nosso território para descobrir quem foi a Maria do Congo, a Maria que veio do Congo da África. O nome da minha comunidade, que é onde eu nasci, é Maria Conga. É a Maria da Conceição, que chega em 1804, aqui em Salvador. E aí tem um desfecho que um dia eu vou vir aqui trazer para vocês toda essa história. Mas então a minha prima começa a fazer essa pesquisa, provocada também pelo movimento negro, né, que o movimento negro já tinha mais ou menos um histórico da realidade, da história da Maria. Então, ela começa a provocar a minha prima, mas eu, enquanto conselheiro tutelar e fazendo parte de uma associação estadual dos conselheiros tutelares, eu não tinha tempo para estar dentro da Aquilerge. Então, a minha prima, além de assumir e ficar à frente de todo o trabalho relacionado à Maria Conga, ela também foi para dentro da associação Aquilerge. Então, ficava ela na Aquilerge e eu na CETERJ. Até que chegou um momento que não teve como, eu tive que fortalecê-la. Eu fortalecia ela de fora e aí eu tive que fortalecê-la de dentro. Chegou um momento que ela falou: Bia, não dá, eu preciso de você aqui dentro comigo. E aí eu fui ser diretora conselheira da CETERJ, né? Passei como diretora conselheira, depois fui vice-presidente com ela, até chegar na presidência da Aquilerge. Então, a Aquilerge é uma associação estadual de 21 anos, que faz 22 anos, em 3 de outubro desse ano. É uma associação que ela nasce com a responsabilidade de articular, e mobilizar e fortalecer as comunidades quilombolas do Estado do Rio de Janeiro. A Aquilerge, ela nasce através de outros quilombolas, outras comunidades do Rio de Janeiro, que na época eram 12 comunidades, 13 comunidades, que a gente tinha dentro do Estado, que começaram a se mobilizar a partir da CONAC. Como assim? A gente teve um grupo de quilombolas do Estado do Rio de Janeiro que começaram a participar dos encontros da Coordenação Nacional, que é a CONAC, e ali eles entenderam a importância de criar uma associação dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, a CONAC, que é a Coordenação Nacional, está fazendo 29 anos essa semana, e a Aquilerge tem 21 anos. Então, a Aquilerge, ela nasce desse idealismo daquilo que a CONAC começava a apresentar ser necessário no Brasil, que as comunidades quilombolas se organizassem, tanto dentro dos seus territórios, quanto dentro dos seus estados, né? E aí a Aquilerge, ela vem com essa proposta de fortalecer aquelas comunidades que já existiam e as comunidades que pretendiam se autorreconhecer,
mas que ainda tinha medo, que ainda tinha aquele cuidado, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte, a população negra ela já tem toda a situação do racismo. Então, ela já enfrenta e já traz essa luta, né, dentro do seu cotidiano de sofrer o racismo. Quando ela se autodeclara quilombola, ela tem duas situações. Verdade. Ela acaba... Incrível. É incrível. Ela acaba trazendo para si mais uma situação de discriminação dentro do Brasil. E ser quilombola é trazer mais uma situação de discriminação dentro da população negra. Então, nem todo quilombola quer ser quilombola. Né? Então, a Aquilegia, ela tem essa responsabilidade de dizer para essa população, sim, você é quilombola, você precisa se auto-reconhecer quilombola pela importância que isso tem dentro do nosso país, pela importância que isso tem dentro das nossas cidades, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa história. Né? Perfeito, Porque perfeito. quando a gente vai falar do antes e do pós-abolição, é quase impossível a gente não falar da questão quilombola. Né? Sem Porque dúvida quando nenhuma. essa população ela começa a entender ali em 1540, 1530 e pouco, quando ela começa a entender a necessidade de fugir e criar a sua pequena África, que são os quilombos, Verdade. ela começa a trazer aquele contexto de continuidade daquilo que os nossos ancestrais vivenciavam dentro das suas nações, dentro dos seus territórios lá no continente africano. E aí passar isso para a população, além de ter uma importância muito grande, né, para a gente tem um significado muito forte. Porque a gente não veio para cá simplesmente por vir. A gente veio para cá, primeiramente, a gente foi sequestrado, mas a gente foi sequestrado com com um propósito. Né? Sim. E eu sempre falo que o propósito, um dos principais propósitos desse sequestro foi a construção dessa nação. Você tira o Brasil com os negros e o Brasil sem os negros. Né? E aí você vai ter um outro Brasil. Então, acho que é mais ou menos isso. Precisa, Esse resumo. precisa explicar mais alguma coisa? Eu vejo assim um movimento. A gente sabe que as comunidades quilombolas têm uma pegada muito forte do seu patrimônio material, né? Da sua cultura, Sim. dos seus saberes, Sim. né? Da ancestralidade. A gente tem o jongo, a gente tem, né, várias outras formas de manifestação dessa cultura. Sim. Né? E isso está trazendo também um movimento mais atual, né, que está mais assim hoje em fala, vamos dizer assim, né, em voga, que é a questão do turismo de base comunitária. Né? Eu queria saber, Bia, se você vê isso como um futuro, é factível, é possível, se você acha que... eu tenho certeza que a gringaiada fica louca na hora que vê a possibilidade de conhecer um quilombo, conhecer a história da diáspora africana no Brasil. Né? A gente vê isso lá na Pedra do Sal, no Cais do Valongo, né? Isso, o museu, né? que também representa toda essa história. Então, assim, a gente tá iniciando, né? uma tendência, né, de mercado no turismo também, né, baseado também nessa coisa de levar renda e uma troca, né? É uma renda que vai chegar para a comunidade, mas também uma troca. São José da Serra, por exemplo, aqui em Valença, já está com a pousada quase pronta, né? Linda. E é linda, a gente vai mostrar hoje, durante o evento, as fotos, né? É um case de sucesso que está caminhando para o sucesso. A gente espera que a comunidade do quilômetro de São José da Serra possa realmente conseguir, né, se transformar com essa pousada. Tenho certeza que vai, porque não falta Também gente para conhecer. Certeza. Né? E também tem uma pegada também sustentável, né, de sustentabilidade nessa história toda, que é também a produção de café, né, a volta a tudo aquilo, né, e que, assim, mais uma vez, o turista, né, fica muito curioso, tem muito interesse em conhecer, né. Primeiro, o turista brasileiro vai conhecer as suas origens, né,
E o turista de fora, né, o estrangeiro, ele vai conhecer a história do Brasil, a história do povo brasileiro. Verdade. Né? Você podia falar um pouco tanto sobre o turismo de base comunitária como da sustentabilidade, ou se os dois juntos, né? Mas antes, você faz um favor para gente? Sim, explica para gente, juridicamente, o que é quilombo. E aí você continua responde o Dario. Tá ótimo, então. A gente tem aí, academicamente, vários contextos relacionados ao que seria um quilombo no Brasil. Né? Mas o quilombo, na grande realidade, a princípio, ele começa como local de refúgio. Né? A princípio, tudo que aquela população precisava era um local que ele pudesse se restabelecer, né? Buscar a sua força para que ele pudesse combater aquela situação que ele estava passando. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que quando a população portuguesa ela invade a nossa nação, né, ela encontra aqui um povo muito hostil, que eram os indígenas originários, que eles tiveram toda a dificuldade de manter ali naquela situação. E aí eles começam esse sequestro no continente africano, e quando essa população africana ela chega aqui, ela desconhece esse território. Sim. Ela vê um território na mata, na floresta, muito parecido com o território africano, mas ela desconhece por onde que ela vai caminhar, por onde que ela vai fugir. E aí a gente costuma dizer o seguinte, que o nosso povo ele esperou o momento certo, né, para que ele pudesse começar a buscar esse local, esse lugar chamado quilombo, que não deixa de ser a sua pequena África, né? Que para além do seu lugar de refúgio, que o primeiro momento é esse, é um local que ele pudesse se refugiar de toda aquela tortura que ele vivenciava, né? De toda aquela humilhação e constrangimento e tudo que ele passava dentro das fazendas, dentro das senzalas. Então, ele precisava desse local de refúgio. Geralmente, o local de refúgio ele tinha que ter água. Então, ele era perto do mar, ou ele era perto dos rios, para que ele pudesse ali ter a sua sustentabilidade. Então, o quilombo, para a gente, ele, para além do local de refúgio, que acho que é o primeiro passo, porque é um local que ele precisava se restabelecer numa nação, num território que ele não tinha conhecimento, ele começa a se reerguer para que ele possa não somente dar sequência, né, a sua continuidade, porque ele entende muitas das vezes que ele vai permanecer ali, não tem como ele voltar, não tem como ele fugir, não tem, porque no percurso da viagem, muitos deles não sabiam nem como retornar. Então, o quilombo é aquele espaço onde ele vai ter que constituir a sua moradia. Que beleza, hein? Então, quando ele começa a constituir a sua moradia, ele tem que pensar o seguinte: aqui é o local que eu vou ter que pensar economicamente, como que eu vou me sustentar. Né? Aqui é o local que eu vou ter que pensar como que eu vou me organizar para a batalha, que eu vou ter que batalhar para sobreviver, porque eles vão vir atrás de mim, né? E quem são eles? São soldados armados, né? Não somente dos fazendeiros, dos jagunços, dos capitão do mato, mas também da coroa, da realeza. Então, os inimigos e os algozes eram muitos. Então, o quilombo precisava ser um território, de repente, no alto, ou se ele fosse plano, ele teria que ser muito distante daquilo que se chamava de cidade, ou daquilo que se chamava de povoado, né? E aí ali ele se restabelecia com outros escravizados que também vinham de fugas ou alforriados, né? A história vai dizer que, para além dos escravizados, a gente tinha também alguns abolicionistas que acabavam abraçando a causa, até filhos de fazendeiro, que não se conformavam com aquela situação e fortaleciam aquele espaço. A gente tem aí a história de vários quilombos que conseguiram ter uma sustentabilidade que incomodou o país inteiro. E aí a gente vai dizer que Palmares foi um desses, né? Porque
Palmares, ele conseguiu ter uma sustentabilidade tão grande e ele consegue trabalhar a sua economia local de uma forma tão organizada, até porque a gente esquece, muitas das vezes, dentro dos livros didáticos, de falar que esse povo tinha uma vida, tinha uma história, tinha uma organização da onde eles vieram. Então, só o que eles precisavam de ter um espaço que eles pudessem recomeçar. E aí são os quilombos. E aí você tem quilombos que conseguiram ganhar visibilidade porque eles conseguiram ter uma organização fortíssima. Né? A gente vai ter aí a Teresa de Benguela, que a história vai dizer o tipo de organização que ela fez dentro desse território, entre outros, né? Entre Zumbi, entre Dandara. Então, acho que o quilombo é muito isso, é uma pequena África, é eles retornarem para aquele espaço da onde eles vieram, mas de uma forma, dentro de uma nação, dentro de um território diferenciado, porque não era mais o continente africano, mas aonde eles tinham que resgatar não somente a dignidade deles, mas toda a relação de sociedade, de coletividade. Então, independente de quem veio de Angola, independente de quem veio de outros países, de outros territórios africanos, eles ali precisavam aprender a se entender, porque a gente sabe que tinham nações e nações, né, que falavam uma língua, outro que falava, mas eles precisavam se entender, porque o algoz era o outro, o inimigo era o outro, e eles ali era família, era coletivo. Então, o quilombo ele é muito coletivo, né? Ele trabalha essa questão da coletividade, e ele precisa continuar trabalhando a coletividade, que foi o que deu certo dentro dos territórios quilombola. Perfeito. É onde a gente fala que não dá para a gente comparar território quilombola com outros tipos de organizações. Quilombo é quilombo e ponto, né? E aí a gente tem uma discussão muito forte hoje dentro do país, porque algumas pessoas falam que toda favela é quilombo. Não, favela é favela, quilombo é quilombo. E a gente pede que as pessoas respeitem cada um de nós dentro das nossas diferenças. Claro. Né? Claro. A gente tem visto isso muito na capital, tem acontecido muito na capital do Rio de Janeiro. Então, o quilombo é isso. O quilombo foi o espaço onde essa população ela conseguiu reconstruir, recomeçar a sua história dentro de uma outra nação, dentro de um outro território, mas muito parecido, né? Que o Brasil ele tem essa característica muito, principalmente naquela época, né? Nosso bioma, quase todo ele era da Mata Atlântica. Então, a gente tinha uma floresta, a gente tinha ali a qualidade de água, de rios. Então, isso é o quilombo. Aí, o quilombo de hoje, né? Que muitos conseguiram, poucos, tá? Conseguiram permanecer nessas características, porém, a especulação imobiliária ela chega de uma forma tão invasiva, né, tão abusiva, as invasões que acontecem, elas transformaram diversos dos nossos territórios em territórios urbanizados. E por que eu digo urbanizados? Porque também existe hoje uma tendência muito forte das pessoas quererem nos classificar em quilombos urbanos. Não existem os quilombos urbanos. O decreto 4887 vai falar de quilombos. Ele não define quilombo urbano. São quilombos. Existem, então, os quilombos urbanizados, que são os territórios invadidos, né? Que são os territórios onde a especulação imobiliária, as grilagens, entre outros, elas conseguiram fazer essa adentrarem, o acesso e se espalharem, contaminarem, expulsarem. E talvez até, diria, né, com violência. Com muita violência. Né, então, não deixar a água chegar, não deixar a energia chegar. Então, né? Quando eu confirmo, né, essa fala quilombo urbano, eu estou simplesmente fortalecendo a fala do meu algoz. Né? Porque ele veio invadir o meu espaço. A cidade chegou no quilombo, não foi o quilombo que chegou na cidade. Então, eu não posso deixar com que se perpetue essa fala do quilombo urbano. E aí, dentro disso, chegando agora na fala do professor Dário, em relação ao turismo, a importância que a gente tem de receber as pessoas
dentro dos nossos territórios, para que a gente possa contar essa história. Perfeito. Né? Porque os livros ainda não estão favoráveis à história brasileira. Sim, A gente claro. sabe disso. Né? O MEC ainda não faz esse trabalho com devida propriedade e dignidade que ele deveria fazer. Não, a Lei 10.639 Não. tem 22 anos Não. e ela ainda não foi É implantada absurdo. corretamente. É um absurdo. Completamente. E a gente tem dificuldade de identificar algum local que tenha conseguido fazer essa implementação de fato. Perfeito. A gente tem o paliativo, Uhum. mas a implementação da lei, eu desconheço ainda, tá? Alguma cidade que tenha conseguido colocar isso na grade curricular com a devida importância que ela tem. E responsabilidade, né? Porque E responsabilidade. a gente se concentra muito em datas festivas. Sim, até porque eu acho que essa questão da 10.639, ela requer muita qualificação e capacitação do nosso povo, né? Nós, educadores. Sim, até porque a gente vê, né? A maioria, não digo a maioria, mas eu digo grande parte da população não se conhece. Não. Não conhece as suas Não. origens. Não. E às vezes até, né? Boa parte tem a versão, Sim. né? A sua própria origem. Sim. Né? Não consegue entender de onde foi formado, Sim. né? De quem são os povos que formaram verdadeiramente esse povo. Sim. Né? E aí fica aquela coisa, né? Vai ser refletida essa aversão, essa não identidade, né? Ela vai ser refletida no trabalho, lá na profissão, Sim. na hora que ela tiver, no caso o professor, na hora que ele estiver ensinando, ele não vai conseguir ensinar uma coisa que ele, dentro de casa, não aprendeu, não absorveu. E aí, né? dentro do que o senhor está falando, professor, a gente tem a seguinte situação. A Lei 10.639, ela tem que ser aplicada como qualificação, né, capacitação, a partir da primeira infância. Né? Com certeza. Então, a partir da primeira infância, na formação de professores, ela tem que ter uma importância tamanha como as outras matérias que a gente tem. Né? Eu frequento, às vezes, algumas escolas, algumas unidades que trabalham com a formação de professores, porque eu fico muito preocupada com essa formação que nós temos hoje no Brasil. Porque a gente fala tanto do futuro, né? Mas a gente nesse presente a gente está com algumas falhas muito. E aí eu tenho conversado com algumas meninas que fazem formação de professores. E é uma crise geral na educação, né? A gente não pode esquecer não isso, pode porque esquecer. É uma coisa generalizada. Não pode esquecer. Né? Em todos os seus graus. Então quando a gente vai falar... Mas na graduação nós estamos indo bem aqui. Não, e aí nós estamos falando das quando coisas a gente certas. vai falar da aplicabilidade da Lei 10.639, primeiro a gente tem que voltar aqui e entender como que a gente vai qualificar o nosso povo. Primeiro, ele precisa estar muito preparado para poder sentar na sala de aula e dialogar isso com uma propriedade. Porque não é falar de religião. Não. Porque o Brasil, ele às vezes confunde muita coisa. Ele se limita, né, numas situações que acaba ali engessando. Quer rotular tudo a gente não consegue avançar. Como se uma coisa não dependesse Não é da outra, falar de religião. Não pudesse existir, então, né? independe da religião que aquele professor, aquela professora tem. Olha como é que é a coisa, né? Nós já chegamos aqui na religião, e é verdade. Porque, na verdade, uma coisa tem muito a ver com a outra, e as pessoas têm aquela irresistível paixão de querer dizer que o que ela segue é o que é o correto, né? E a gente tem um movimento aqui dentro, juntamente com a promoção da igualdade racial que está acontecendo hoje, que é o da intolerância religiosa, do combate à intolerância religiosa, melhor dizendo, e isso é de suma importância, porque são temas sensíveis, né? A gente tem diversas dimensões de intolerância, de preconceito, discriminação, mas a gente não pode esquecer. A gente tem um trabalho para a liberdade religiosa, né? A gente já teve aqui presença de várias pessoas envolvidas no assunto. O professor Ivani dos Santos, um grande amigo que está sempre aqui também, sempre apoiando os nossos eventos, as nossas palestras. Então, assim, é muito fácil a gente colocar cada um numa caixinha e separar.
né? E, na verdade, a vida não é assim. A vida, você convive com todos, Sim. você, enquanto profissional, precisa conhecer os Sim. outros. Senão, que profissional é esse que não conhece, não sabe, nunca ouviu falar, né? E chega numa comunidade quilombola, um médico, ou um profissional de qualquer outra área, e chega ali e não sabe o que aquilo ali representa, né? No século XX, por exemplo, a gente passou inúmeras, né, por inúmeras décadas, né, de uma invisibilidade que todo mundo sabia que aquela comunidade existia, né? Já tinha acesso, já tinha um relacionamento, mas fingia que não existia, né? Sim. Em 1940, 1950, 1960, né? Comunidades rurais, que aquelas pessoas passavam e falavam assim, mas de onde saiu, né? De onde está vindo esse povo aí, passando por aqui, por essa tradição e tal? E era assim, né? E foi assim, Era assim. até que essa autoestima começasse a ser renovada, resgatada, e graças a Deus a gente viveu outro momento, né? Outro momento. Mas fala aí do turismo aí pra gente um pouquinho. Então, O que você acha? O que você acha de potencial? a gente tem discutido muito, né, com algumas comunidades. A gente está criando um termo diferenciado da questão do turismo de base comunitária. Né, a gente ainda está pensando, ainda não chegamos ainda ao termo correto, mas é uma coisa que possa ser mais a nossa cara. Né? Muito bom. A gente tem trabalhado muito essa questão. A gente teve na semana retrasada um encontro que aconteceu aqui em Mangaratiba. Esse encontro foi em Muriqui, com as comunidades de Alto da Serra, que fica aqui em Rio Claro, com a comunidade de Bracuí, em Angra dos Reis, de Ilha de Marambaia e de Santa Justina, Santa Isabel. Muito bem. E aí a gente discutiu muito em relação àquilo que seja mais representativo para o nosso espaço, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. A gente quer que essa pessoa ela chegue dentro dos nossos territórios e ela entenda essa diferença, essa energia, né? Essa história que o Brasil ainda não contou. Perfeito. Né? Então, a gente está trabalhando sobre isso. Algumas comunidades dentro do Brasil e dentro do estado do Rio de Janeiro já estão trabalhando esse tipo de turismo. Nós temos alguns territórios que estão ganhando aí uma notoriedade em relação ao tipo de trabalho que eles estão fazendo. Legal. Nós recebemos uma quilombola de nome chamada Pedrina, que veio da Bahia, e ela veio falar um pouco da experiência do território deles, de como que eles trabalham esse tipo de turismo lá, porque a gente tem que ter muito cuidado com o turismo quilombola, né? Claro. A gente não pode deixar, até porque a gente sempre foi muito perseguido e continua sendo muito perseguido. Os nossos territórios são muito perseguidos e os nossos territórios são ricos demais. São lindos demais. E é a casa, né? A né? casa da e comunidade. é a nossa casa. Você está fazendo turismo e abrindo a porta da sua casa para essa Sim, visitação, né? para ela entender como que a gente vive, quais são os modos operantes do nosso dia a dia. O próprio turista então, tem a gente tem que ter deveres muito a cumprir cuidado, aí, né? Saber também se portar, Mas né? a gente, assim, está muito esperançoso. Por quê? Porque esse turismo também, ele vai dar visibilidade não somente para o território, mas para a luta quilombola. Né? E a gente precisa atrair a sociedade para essa luta. Ainda tem um distanciamento muito forte de conhecimento da sociedade em relação à população quilombola. E a gente precisa trazê-los para que eles possam entender. Isso vai nos dar segurança. Após a morte de Mãe Bernadette, nós já tivemos mais de 15 quilombolas assassinados por conta da luta territorial. Por conta de serem guardiões do território. Né? Então, quando a gente traz, e aí a gente vê que esse espaço, quando ele se torna um espaço turístico, né, mas da forma que a gente quer colocar, ele também se torna um espaço de segurança. Sim. Porque a gente acaba dizendo para a sociedade quem nós somos, aonde nós estamos, como nós vivemos. Porque enquanto a gente estiver também vamos colocar escondidos, né? Isolados, a gente se torna mais vulneráveis. Exatamente.
Esse é o ponto. Porque a sociedade não sabe o que está acontecendo lá em São Benedito, que é uma comunidade quilombola que fica lá em São Fidélis. A comunidade não sabe o que está acontecendo lá em Deserto Feliz, que é uma comunidade que fica lá em São Francisco de Itabapoana. A comunidade não sabe o que acontece em Sobara, que é uma comunidade de Araruama, onde a especulação imobiliária e empresarial devastou essa comunidade. Então, a sociedade, né? Ela não conhece isso. Ela só vai passar a conhecer isso quando a gente abrir esses territórios para a visitação. Perfeito. Então, a visitação aos territórios quilombola, ele tem uma importância imensurável. Não é somente um turismo. É a nossa vida. É uma forma de resistência. É uma forma de resistência. Incrível. Incrível. E agora eu mesmo aqui me peguei, né? Porque a gente pensa logo na renda, pensa logo claro, no lado financeiro, que vai fortalecer a comunidade também, mas realmente esse aspecto foi extraordinário, a sua colocação, a visão da segurança, a visão da coisa estar pública ali, de uma área, né, de interesse, de visitação e tudo mais, né? E a gente precisa entender, né? E fomentar isso, né? A gente estava falando agora há pouco, tem tantas grandes empresas nas regiões do estado do Rio de Janeiro, todas elas, né, que podem fazer um trabalho de projeto de ESG, né, de sustentabilidade, porque o Quilombo tem tudo isso, já pronto. Né? Tem a história, tem o patrimônio material, tem muitas das vezes o patrimônio material, né, histórico, cultural, né? Há quilombos que têm construções do século XIX, XVIII, e toda essa gama do patrimônio natural, que é a natureza, né, da maioria de todos esses quilombos, que, né, o São José da Serra tem o nosso Jequitibá, né, que é um patrimônio incrível, tem lendas e tudo mais. Então a gente precisa valorizar, né, e trazer, né, também essas grandes empresas para que fomentem esses projetos que são sonhos, né, tem um impacto social gigantesco. Né, e a gente traz aqui para isso. A gente traz a Aquilé, a gente traz os quilombolas para virem aqui no Unifor, não apenas para o aluno conhecer, mas para também sensibilizar, né, as empresas privadas, os órgãos públicos, para que articulem da melhor maneira possível para que haja, né, esse fomento. E é um fomento que traz retorno, sem dúvida nenhuma, extraordinário, porque é procurado por, como eu disse aqui, turistas estrangeiros, turistas brasileiros, pesquisadores, professores, alunos, todos têm uma passagem, alguém sabe algum caso de que foram visitar e que foi sensacional. Eu não me lembro de ter ido numa comunidade quilombola que eu não tenha aprendido nada ou que eu não tenha passado um dia maravilhoso. Esse é, né, o ponto. Esse é o ponto maior. As pessoas pensam que está entrando num lugar ruim. Muito pelo contrário, você sai renovado de lá. É verdade. Né? É isso. Porque acho que o patrimônio maior que uma comunidade quilombola tem é o conhecimento que cada um daqueles que ali pertencem tem, né? Sim. Então, quando morre um quilombola, é um mundo que se foi. Sim. Porque aquele conhecimento não vai ser restaurado. É isso. Então, eu acho que, né, todo mundo que tem a oportunidade de investir nesses locais, vai estar investindo também, né, na transmissão desse conhecimento, né, seja ele cultural, religioso, produtivo, que essa população tem para nos oferecer. Sim, né? Em geral, é de fato uma qualidade de vida, né, em todos os aspectos. E exatamente. É isso que a gente quer mostrar aqui hoje, um pedacinho disso. Né? Vamos mostrar a luta, vamos mostrar algumas vitórias, algumas evoluções, desenvolvimento que está vindo dos próprios quilombolas, com apoio público, com apoio privado. Então, assim, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje, Bia, e poder, né, tá com a esperança renovada, né, com um discurso para frente, esperançoso mesmo, né, de verdade, de que as coisas têm que mudar e vão mudar para melhor. Né? Isso.
Só para finalizar, né? A gente já está caminhando para o fim. Fala um pouquinho, né? O que você acha da importância desses eventos, né, dentro da universidade para a comunidade quilombola e o que isso agrega tanto para a comunidade quilombola quanto para os alunos, né, os estudantes, né, do espaço universitário. E aí depois você deixa a sua mensagem aí para a gente, né, para finalizar o nosso podcast. Perfeito. Então, primeiramente, seria um sonho se todas as universidades entendessem a importância delas desenvolverem essa troca. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a universidade é o ponto... Eu não vou falar que é o ponto final, mas é o ponto do êxtase do conhecimento. É da onde sai a academia e os acadêmicos. E aí, que tipo de acadêmicos que nós estamos formando para essa sociedade? Perfeito. Para onde vão e o que irão falar esses acadêmicos que estão sendo formados pelas universidades? Então, o nosso sonho, na grande realidade, é que todas as universidades do Brasil fizessem essa troca, realizassem esse trabalho. Porque não adianta... Qual é a formação que a gente fala? Não é somente a formação teórica, mas principalmente a formação prática, né? Então, a gente precisa que os nossos alunos eles saiam de dentro da sala de aula para o mundo, mas com conhecimento que eles possam desenvolver a questão humana deles. E a gente tem se preocupado muito com isso. Qual é o tipo de conhecimento que os nossos alunos estão levando para a base? Essa é a questão. Essa é, acho que é a questão principal. Né? Então, isso é formação. Formação é quando a gente traz, de fato, principalmente essas trocas de experiência, né? Que a gente está falando de base. Falar de quilombo é falar de base brasileira, de base da nação, de base da história, de base da ciência, de base da saúde, de base da educação. É isso que a gente está falando. Verdade. E aí, quando a universidade ela entende a importância de trazer isso para dentro, trazer essa discussão, eu acho que a gente, de fato, começa a pensar numa construção de um país melhor. Isso dentro do meu ponto de vista. Né? Eu sou professora de ensino fundamental. Eu sou professora de alfabetização. E aqui, a gente está falando da universidade, onde vai preparar ele o final para tudo. Como que a gente quer e como que nós queremos fomentar, né, essa academia ou esse ser acadêmico dentro da sociedade. Porque eu fico muito preocupada com isso. Boa pergunta. É né? uma boa questão. Então, é a gente voltar às nossas origens, a gente entender da onde sai a medicina, da onde sai a saúde, as propostas que a gente sempre teve dentro dessas comunidades tradicionais, né? De que forma que a gente vai trabalhar isso junto com a ciência de hoje, com a tecnologia de hoje, porque a gente sabe aonde a ciência começa. A gente sabe aonde a educação e a saúde começam. E não começa aqui. Exatamente. Acho que é mais ou menos isso. É isso. Perfeito. Então, acho que vocês estão de parabéns por esse olhar, tá? Eu estou vindo lá de Santo Aleixo, é um distrito do município de Magé. Então, vocês foram me buscar lá em Santo Aleixo para que a gente estivesse aqui hoje, em Volta Redonda, dialogando isso. Olha a importância que isso tem. Olha o olhar que vocês tiveram dessa troca que a gente está realizando aqui. Então, é isso que a gente espera. A gente espera que outras universidades, né, Brasil afora, consigam entender a importância de fazer esse momento, esse diálogo. No mais, é agradecer mais uma vez. A gente é que agradece. Né, por estar aqui. Imagina, né? Meu marido está aqui nos acompanhando e ele fala assim: Beatriz, eu tenho 58 anos, faço 59 anos esse ano. Eu não tenho emprego fixo, porque eu não consigo nem posso ter emprego fixo.
porque eu preciso estar dialogando e realizando essa troca aonde quer que eu seja chamada. Então, eu não consigo proporcionar para a minha família uma estabilidade financeira e econômica. Por quê? Porque, para mim, a importância é esse momento aqui. E aí a família fica muito preocupada, né? Ele fica sempre muito preocupado comigo. Minhas filhas, eu tenho 2 filhas, tenho 2 netos, né? A gente acaba não conseguindo ver e acompanhar ali o crescimento dos filhos, porque ser ativista nesse país, e acho que em qualquer país, é muito difícil. E eu começo o meu ativismo aos 17, 16 anos de idade, então eu não consegui parar, né? As pessoas falam a palavra férias, eu não sei o que é férias. Eu não sei o que é sábado e domingo. Eu não sei o que é feriado. Então, assim, para mim é de uma gratidão muito grande estar aqui, podendo, de alguma forma, contribuir e trazer essa troca, porque o que a gente espera realmente é essa formação da nossa população, da nossa sociedade. Então, obrigado, né? Gratidão em nome da Aquiles, em nome da CONAC, que hoje também eu faço essa representação, Conselho que Nacional está fazendo, Quilombola, né? é a Coordenação Nacional Quilombola, que está fazendo 29 anos. 29 anos que a gente diz de organização, né? Que conseguiu ali se estabelecer algumas comunidades dentro do Brasil e começar essa batalha. Mas a luta quilombola, ela vem aí de centenas de anos, de décadas de anos. E, assim, muito obrigado. Não, o agradecimento é todo nosso, né? Em nome do Unifor, né, Fabíola, eu posso dizer aqui que a gente só tem a agradecer, porque esse conhecimento é um conhecimento legítimo, né? Vamos dizer assim, uma legitimidade tamanha que, assim, é incontestável, né? São coisas, são palavras incontestáveis, são palavras da realidade, são palavras dos fatos que vêm acontecendo, da situação, e é isso que a gente quer levar, uma atualização para os alunos sobre o que está acontecendo nas comunidades quilombolas do nosso estado. Lembrando também que hoje fazemos também, e muito propriamente a Bia acabou de dizer aqui, quase citou o nosso Toninho Canecão, né? Que nós vamos fazer uma homenagem a ele também, por conta que ele falava, o líder quilombola, ele não é escolhido ali, ele nasceu para aquilo. E ele dedica a vida inteira para isso. É isso. Não tem vida. A vida é para a coletividade e para que deveria ser um pouquinho de cada um, né? E também, não posso esquecer aqui na presença da professora doutora Fabíola, né? Deixar de agradecer também, e vamos fazer uma homenagem à Tenda Espírita Pai Cambinda, de Barra Mansa, pelos seus 75 anos que estão completando esse ano, por todo o trabalho, prestação de serviço social à comunidade de Barra Mansa, história também, um patrimônio material, né? O samba do mulato que nós temos lá, e todas as atividades, enfim, em prol da sociedade, que também tem um líder, que é o nosso Pedro, que não está aqui presente agora no momento, mas o Pedro, assim como o Almir, lá de São José da Serra, de São José, eles também não têm vida, né? E têm feito um trabalho também muito bom nas suas comunidades. Então fica aqui meu agradecimento a eles que não estão presentes no podcast, mas estarão conosco à noite no nosso evento. Certo. Então a gente agradece, Bia, muito obrigado mesmo pela sua presença, por todo o conhecimento que você transmitiu para a gente hoje, e agradeço ao professor Dario também pela presença. Sim. Ele não gosta muito de vir, não, tá? E um até logo, né? Você é muito privilegiada. Não, é a segunda vez que a Bia vem. É a segunda vez que a Bia nos visita. Ele não gosta de podcast, não. Mas assim, cada vez que a gente vem, a coisa andou um pouquinho para frente. Então, é isso que a gente quer, andar para frente, né? Porque é assim que se vai, isso, né? Andar para frente, ele participando do podcast. Estarei sempre aqui. Prometo. Já percebi um puxão de orelha. Esse já viu, né? É sempre assim. Mas líder é cobrado, não é isso? É isso. Então, tá bom. É isso. Bom, gente, tchau. Gente, foi um prazer falar com vocês e até a próxima. Beijo. Gratidão. Gratidão. Pronto. Aí.